Hoje eu vou te ensinar as técnicas e os truques para você fazer as costuras saírem certinhas, como essas aqui, ó, que você tá vendo. Se você sofre com esse problema de a sua costura ficar com essas barrigas aqui, ó, tá vendo que essas saíram tortinhas, tal, eu vou te ensinar as técnicas, os macetes, é bem facinho, tá? E você consegue reproduzir em qualquer máquina, porque afinal de contas, todas as máquinas, mesmo se for reta industrial, se for doméstica, todas elas têm essa costura reta aqui. Eu recomendo que você assista esse vídeo sem pular, para você não perder nenhuma dica, tá bom? E se você quiser, você pode assistir com velocidade aumentada. Só lembrando que essas técnicas, elas são mais voltadas para quem está iniciando, para quem é leigo ou para aquela pessoa que costura em casa. Claro que conforme você for pegando prática, você vai poder adaptar isso daqui para o seu dia a dia, tá? Você vai pegar as dicas que eu te dou nesse vídeo, você vai ver qual delas você se adapta melhor e vai transformar aquilo para fazer o seu serviço render e você ter um resultado melhor ou igual a esse daqui meu. Aqui na máquina é muito simples, eu passei a linha normalmente aqui para você ver, eu estou usando uma linha verde na parte de cima, uma linha azul na parte de baixo para ficar bem visível. O tecido que eu estou trabalhando aqui é o algodão cru, tá? Um pedacinho. Gente, não tem segredo, qualquer máquina faz a costura reta, tá bom? Então a técnica que eu vou te ensinar aqui, você consegue reproduzir em qualquer uma, você está tendo a mesma visão que eu. Bom, uma das técnicas para você fazer uma costura reta certinha é você vai trabalhar com a máquina o mais rápido que você puder. Sim, eu sei que parece contraditório, principalmente para quem é iniciante, que às vezes me assiste e não tem tanta prática, ou às vezes a pessoa usa a máquina assim esporadicamente, mas pode fazer o teste aí na sua casa que você vai ver. Quanto mais rápido você tocar a máquina, né, igual algumas pessoas falam, a tendência é a sua costura reta sair mais certinha. Outra coisa também que vai te ajudar é você fazer um ponto não muito pequeno, tá bom? Na maioria das máquinas de costura, a escala dos pontos, do comprimento do ponto, normalmente é de 0 a 4 ou até de 0 a 5, tá? Em algumas máquinas mais antigas, como é o caso da minha Singer pretinha, você tem uma escala ali que é com número de pontos por polegada, tá? É uma escala parecida, você só tem que encontrar o tamanho equivalente ao que eu vou explicar aqui. Eu não recomendo você trabalhar com um ponto menor do que 2,5, tá bom? Para a maioria das costuras, assim, para quase uns 90% de todas as costuras que você for fazer, o ponto no tamanho 2,5, ele é mais do que suficiente. Eu vou mostrar para você aqui qual que seria o ponto no tamanho 2,5. Eu não sei se você sabe, mas essa minha máquina ela não tem motor, essa minha Vigorelli, então eu estou trabalhando no pedal. O ponto 2,5, gente, ele é um ponto mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Tá vendo só? Eu vou colocar o biquinho da tesoura aqui para você ver, ó. Veja só, ele é mais ou menos desse tamanho aqui. Por que que isso aqui vai te ajudar a fazer uma costura mais certinha? Porque assim, quanto maior o tamanho do ponto, a tendência é que, conforme você for pegando prática, você trabalhe com a máquina mais rapidamente. E o segredo, gente, o verdadeiro segredo está nas suas mãos, tá? Então, eu já falei para você, toca a máquina mais rápido, coloca um ponto não muito pequeno, tá bom? Outra coisa também que vai fazer a sua costura sair certinha, perfeita, é a seguinte. Você vai trabalhar com a sua máquina numa velocidade maior. Eu já vi muitas alunas fazerem isso daqui, ó. A pessoa, ela vem, ela segura o tecido desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Ele erguido assim. Só que eu já tenho prática, minha costura ela vai sair mais certinha. Quando a pessoa é mais leiga, ela tende a puxar o tecido na direção errada e aí a costura ela não sai certinha do jeito que a gente quer. Outra coisa também que eu já vi gente fazendo é que a aluna, acho que para qualquer ofício que você vai aprender, a gente normalmente aprende de um jeito que é mais difícil, com o passar do tempo a gente aprende outras formas mais fáceis. A pessoa coloca o volume maior de tecido aqui para dentro. E aí ela trabalha desse jeito aqui, ó.
Tá vendo? Então imagina que isso aqui é uma peça de roupa, você acomoda todo aquele volume de tecido aqui e esse espaço aqui de fora da máquina, ele acaba ficando inutilizado. A máquina de costura, ela já tem esse formato, ela já tem o móvel ou a mesa, né, com um espaço maior aqui do lado esquerdo, para que você coloque o tecido na posição correta, que é essa daqui, o volume maior de tecido para cá, o volume menor de tecido para cá. Outra coisa, gente, que faz a sua costura sair certinha é a seguinte. Quando você domina a máquina, que você aprende a trabalhar com ela numa velocidade maior, você vai perceber que se você mantiver uma certa tensão nas suas mãos, aqui no tecido, é mais fácil de você ter o controle da costura. Por exemplo, muita gente faz assim, ó, a pessoa vem caminhando com as mãos e o tecido aqui, ó, ao mesmo tempo em cima da máquina, tá vendo? Ó, então eu vou fazendo esse movimento aqui, ó, conforme o tecido vai avançando, veja só. Tá vendo? Isso daqui acaba comprometendo a qualidade do seu trabalho. A forma certa, a forma que eu aprendi lá atrás, a primeira máquina de costura que eu usei na vida era uma industrial, uma Mitsubishi. Então eu aprendi isso daqui meio que na marra, tá? Depois que eu aprendi a costurar nessa Mitsubishi é que eu fui trabalhar numa doméstica que eu tinha e aí eu pude trazer para a doméstica a mesma técnica da industrial. O que é essa técnica? Você vai manter uma certa tensão nas suas mãos, de forma que, conforme a máquina vai puxando o tecido, aqui ó, são as suas mãos aqui segurando o tecido uma certa distância do pé calcador da máquina, é com as suas mãos que você vai manter a costura reta, ó. Você vai trabalhar com ela numa velocidade maior, e aqui você percebe que se você segurar o tecido com uma certa firmeza, você tem um controle muito maior da costura que você faz. Como que é essa tensão? Como que é essa certa firmeza? Não tem como eu falar para você ao pé da letra exatamente, te dar assim uma receita mágica que você segue e a partir dali as suas costuras vão sair certinhas usando essa técnica. Você tem que trabalhar com a sua máquina, você tem que ir conhecendo a sua máquina para você conseguir reproduzir. O que eu posso te adiantar é o seguinte: você vai trabalhar com seu tecido sempre esticado aqui na frente, tá? E aí você segura a mais ou menos um palmo de distância, um palmo dá mais ou menos uns 20 centímetros, 15, 20. A forma correta é a seguinte: a mão direita aqui por baixo, a mão esquerda ela vai dando apoio, tá? Porque às vezes você está trabalhando com um tecido que ele não desliza tão facilmente, a mão esquerda vai dando apoio aqui para a costura sair certinha. E com a mão direita nessa posição aqui, ó, 4 dedos por cima e o polegar aqui por baixo, nessa posição, desse jeito que você está me vendo fazer, ó, você vê que a minha mão direita ela fica parada, o tecido desliza por entre os dedos. A mão esquerda, ela que vai dando a direção do tecido. Eu tenho facilidade com a mão esquerda porque eu sou canhoto, mas você também pode perfeitamente inverter essa técnica. Você pode dar a direção do tecido aqui com a mão direita. Deixa eu fazer novamente para você ver. Você pode dar a direção do tecido aqui com a mão direita e a sua mão esquerda ela vai ficar só de apoio. Então, se eu segurar o tecido com uma certa tensão, ele um pouco esticado, tá? Não é esgarçado, é apenas um pouco esticado, você vai ver que a costura sai certinho, ó. E aí ele vai deslizando pelo meio da minha mão. E aqui eu faço, ó, o movimento que eu quiser. Tá vendo? Porque a máquina está trabalhando com uma certa velocidade, então o que vai fazer a costura ficar numa determinada direção é a posição da minha mão direita aqui na frente do pé calcador. Gente, além dessas técnicas, existe uma outra que para mim é a mais importante, que eu acho que é a que ajuda mais, que eu vou te ensinar agora. Você já aprendeu a trabalhar com a sua máquina numa velocidade maior, você já colocou o ponto dela para não ficar tão pequeno, você já tem aqui um certo domínio da posição das mãos, tá? Se você fizer certo uma vez essa posição das mãos, você já aprende, é muito mais fácil de você gravar na sua memória. Qual é a outra técnica que eu acho que é a que mais ajuda? Quando você tiver que fazer uma costura reta, você vai fazer o seguinte: você para a agulha aqui dentro do tecido,
Você vai respirar fundo, prende a sua respiração e costura até onde você aguentar. Quando você precisar respirar de novo, você para a máquina, repete o processo, respira, prende a respiração, inspira, prende a respiração e vai. Por que que isso funciona? Porque quando a gente respira, principalmente dependendo da forma como a gente respira, a forma correta da gente respirar é com a barriga. Tem gente que respira com o peito, né? Isso é um assunto para um outro vídeo, mas só para você entender. Quando você respira da forma errada, os seus braços, sem você perceber, eles se mexem, eles saem do lugar. E quando você não tem muita prática em fazer algum trabalho manual, quando os seus braços eles não estão muito bem treinados a permanecer numa determinada posição, você acaba comprometendo a qualidade do seu trabalho. Então você vai fazer o seguinte, você vai puxar o ar, prende e costura com velocidade total. Quando você precisar novamente, você para, respira, costura com velocidade total. Gente, isso aqui são dicas que vão fazer a qualidade do seu trabalho ser muito melhor. Outra coisa também que ajuda na hora de você fazer uma costura mais bonita é a seguinte, a técnica da costura, isso daí já é uma técnica mais avançada que com o tempo você vai pegando. Quando você está trabalhando na máquina, o ideal é que você não fique parando toda hora. Quanto menos você parar a máquina para você, de repente, ajeitar o tecido ou ajeitar uma dobra de um tecido, enfim, quanto menos você parar a máquina, mais perfeita vai sair a sua costura. Porque assim, às vezes, dependendo do tipo de trabalho que você está fazendo, pode ser que você precise, por exemplo, parar aqui porque, sei lá, você vai ajeitar alguma coisa, você vai mexer, tudo. Se for um trabalho fino, pequeno, delicado, isso aqui não vai ter tanto problema. Mas se for uma costura maior, numa peça maior, você vai ver que a qualidade do seu trabalho fica comprometida se você ficar toda hora parando a máquina sem necessidade, tá bom? Então isso daqui é uma coisa já um pouco mais avançada. Você vai perceber que quanto mais a máquina trabalha, mais certinha fica a sua costura. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se de repente ficou faltando alguma dica, se você teve alguma dúvida, não esquece de deixar um comentário aqui para mim, nesse vídeo, porque eu vou ficar de olho. Não esquece também de deixar o seu joinha, porque isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Se inscreve no meu canal. Não deixa de me seguir nas minhas redes sociais também, Facebook, Instagram, Machado.alfaiate. Muito obrigado por me assistir aqui e até o próximo vídeo.